Boa noite, meus amados irmãos, queridos ouvintes. Aqui estamos novamente para nós fazer a continuação da leitura da Bíblia Sagrada. Irmãos, nós paramos em Êxodo 14, versículo 17, que começa ali a leitura: o mar se abre. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. Então eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e permaneceu entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Assim, a nuvem se tornou em trevas para eles, mas para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte oriental toda aquela noite. Então o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à direita e à sua esquerda. E os egípcios se seguiram, entrando atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e provocou uma confusão no campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, fazendo-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar tornou ao seu lugar ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel seguiram pelo meio do mar seco, e as águas foram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel daquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios. Por isso temeu o povo ao Senhor, e creu nele e em Moisés, seu servo. O Cântico de Moisés, capítulo 5. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, dizendo: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me fez por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é o homem de guerra, o Senhor é o seu nome.
Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus principais príncipes afogaram-se no Mar Vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com a grandeza da tua excelência derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como o restolho, e com o sopro de tuas narinas amontoaram-se as águas. As correntes pararam como montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Soprastes como o teu vento, o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em veementes águas. O Senhor, ó Senhor, quem é como tu dentre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiastes a este povo que salvaste. Com a tua força o levantaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Uma dor apoderou-se dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmaram. Dos poderosos dos moabitas apoderou-se um temor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor caiu sobre eles pela grandeza do teu braço. Emudeceram como pedra, até que o teu povo houvesse passado. Ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação no santuário. Ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho. Saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto, mas não acharam água.
as águas amargas. Versículo 23 do capítulo 15. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, que lhe mostrou um galho de árvore, o qual ele lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvirdes atento à voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, inclinando os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardando todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Capítulo 16. A murmuração dos israelitas. E partindo de Eli, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a esse deserto para matardes de fome e toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararam o que colherem, e será o dobro que colheram cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão à congregação dos filhos de Israel, eles olharam para o deserto e viram que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Versículo 11 do capítulo 16. Deus dá o maná e as cordonizes.
E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Faze-lhes, dizendo: Entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que a terra subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho secou, por sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isso? Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um conforme ao que pode comer. 1 homer por cabeça, segundo o número de vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, colhendo uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o homer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã. Mas eles não deram ouvido a Moisés. Antes, algum deles deixaram dele para o dia seguinte, mas criou bichos e cheiro mau. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. Versículo 22 do capítulo 16. O maná e o sábado. E aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 homers para cada um. Então todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. Tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e a minha lei? Vede porquanto o Senhor vos deu o sábado. Portanto, ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique com o seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia, e chamou a casa de Israel o seu nome, Maná. Este era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel.
E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um homer dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná, coloca-o diante do Senhor, para guardá-lo para as vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Arão o pôs diante do testemunho, para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um homer é a 10ª parte do efa. Capítulo 17. Murmuração pela falta de água. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, mas não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés disse: por que me contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tenho, pois, ali o povo sede de água. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, e a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que fareis a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo algum dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Então tu ferirás a rocha, e dela sairão água, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Versículo 8. Os amalequitas atacam os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens, saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava as suas mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava as suas mãos, Amaleque prevalecia. Porque as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e o puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. Então Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué derrotou a Amaleque e o seu povo, a fio da espada.
Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. E disse: portanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Capítulo 18. O sogro de Moisés lhe traz a família. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel seu povo, como o Senhor tinha dito a Israel do Egito, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara, com seus 2 filhos, dos quais um chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha, e o outro chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi por mim, minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, ao encontro de Moisés no deserto, junto ao monte de Deus, onde tinha acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com tua mulher e os seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se, beijou-o e perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, bem como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. Hoje vamos ficar até aqui, capítulo 18, versículo 9. Tá bom, meus amados? Logo estaremos em continuação da leitura da palavra de Deus, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E você que ainda não compartilhou, compartilhe com mais alguém para estar lendo a Bíblia Sagrada conosco, tá bom, meus amados? Fiquem com Deus, todos na paz do Senhor Jesus. Amém.